Boa noite, gente boa. Eu sou o Roberlan da Gisélia. Eu sou a Gisélia do Roberlan. E nós estamos casados há 21 anos e ela engravidou quando tínhamos 19 anos e temos lá em casa um bebê de 2 anos nos aguardando, porque se ele viesse com a gente, não seria um jantar de casais, eu não sei nem se seria jantar, entendeu? Ou se seria casais. Então ele ficou lá e a gente está muito feliz de estar aqui. E o meu desejo é que Deus abençoe cada um. E quero parabenizar toda a equipe que trabalhou. E tá tudo muito lindo, tá? Parabéns para todos vocês, Deus continue abençoando. Mas é ele que vai dar palestra, não sou eu não, tá bom? Um abraço em todos. Deixa eu só ajeitar aqui um instantinho, gente. Ai. Ficou, tá vendo? Ah, legal. Bem, minha gente, eu vou cronometrar aqui porque eu sei que vocês estão com muito desejo de ouvir a palavra de Deus, mas eu tenho certeza absoluta que vocês também devem estar pensando na Bíblia. Então, aqui para não parecer que eu estou mentindo, eu botei aqui 15 minutos, tá legal? E quando der 15 minutos, isso aqui vai apitar. Então, aí, se eu continuar, eu vou continuar, mas com esse barulho apitando. Então, eu vou me esforçar para fazer tudo direitinho dentro desses minutos. Eu sei que você gostaria que fosse mais tempo, mas eu vou deixar você com vontade de me ouvir mais vezes. Bem, minha gente, eu vou citar um texto aqui, peço que o pastor Maroni me desculpe, porque homileticamente eu não sei se está legal, mas é uma carta baseada em Apocalipse, em que Jesus está se dirigindo à igreja, e como a Bíblia faz uma analogia entre o relacionamento Jesus e igreja com marido e esposa, eu entendo que seria interessante falar um pouquinho sobre isso. Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado, suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aí talvez você que nunca teve contato com Bíblia não vai perceber muito isso, mas o caminho correto seria eu falar algo aqui relacionado à igreja, que numa caminhada, depois de muitas e muitas vivências, de repente já ficou no piloto automático. Por exemplo, se você tem o costume de visitar uma igreja, você vai perceber a diferença de uma igreja que tem décadas e de uma igreja que começou há 5 anos. Você vai perceber a diferença. Se você olhar, por exemplo, o latido de um cachorro velho, você vai ver a diferença do latido de um filhotinho. Então, não vou muito longe. Se você olhar para mim com 45 anos, minha esposa com 41 e o nosso filho de 2 anos, você vai perceber a diferença de vitalidade. Com certeza você vai. E onde eu quero chegar com isso? Muita coisa aconteceu na nossa caminhada de 21 anos de casado. Enquanto a gente estava cantando a música, eu comecei a lembrar de algumas coisas. Eu primeiro, por exemplo, nós, como nosso namoro foi um namoro de crente, então a gente vivia na pressão, tentando segurar a onda, né? E assim, cada deslize, a consciência pesava, aquele monte de coisa, tudo tal.
Então, quando a gente foi pro casamento, a gente foi tipo panela de pressão, né? Então, o bicho pegou. E aí eu fico lembrando, né? Imagina, eu com 23 anos, né? A testosterona lá em cima. Hoje estou com 45, né? A testosterona a gente já tem que buscar na academia, outro nível. E aí, Gisélia com a pele rica em colágeno, mesmo sem a gente nem saber o que era colágeno, né? Então, era uma coisa. O primeiro ano, né? Cada dia, voltando do trabalho, era uma ideia, era uma novidade. Mas assim, cada dia uma ideia, um negócio assim, né? E tudo. André, desculpa, você que me convidou, o problema é seu. Aí nesse caso, né, a André tá ficando vermelha. E assim, aí eu lembro, né, de algumas situações. Ah, estão querendo rir também? Então tá certo. E aí, né, diante, né, dessas situações, eu fico lembrando, né, o primeiro ano, as coisas que a gente fazia, né? A irmã tá fazendo assim, eu tô quase falando umas coisas dela, mas tô me segurando, né? Mas assim, assim, muita ideia. Percebeu o que eu queria falar, né? Mas sabe como é que é? E além desse período, né? Tem a primavera, verão, outono, inverno, e problemas também surgiram. Enfermidade, luto, problemas com os nossos pais. Gisele teve a experiência de trocar as fraldas da minha mãe falecida. Eu tive a experiência de vestir o corpo do meu sogro falecido também. Então a gente teve uma caminhada, né, assim, teve aquele período, né, por exemplo, eu tinha dificuldade para ser pai, então eu fiz uma cirurgia, né, para varicocele, só que passou o tempo e nada, o médico mandou eu tomar vitamina C, ácido fólico, né, fazer musculação para aumentar o nível de testosterona e assim, eu tinha que fazer sexo todo dia, né, e ela também, e fazer o que? Era trabalho, né, gente? E aí assim, então a gente teve esse período. Veio um período, né, de depressão, que a libido foi lá embaixo e a gente já não teve mais aquela questão. Agora, né, o sindicalista está na área, né, então se eu chego para dar um arroz na Gisélia, ele já começa a chegar assim, entra no meio e tenta empurrar. Então, olha quanta coisa acontece, né? E aí eu fico pensando, gente, aquele casal, né, que fazia sexo tudo quanto era canto da casa, que não sei o que lá, mas assim, são fases, né? Hoje a fase é o quê? Eu estou aqui, mas eu estou cheio de saudade do meu filho. Entende como é que é o negócio? Eu volto para casa e aí quando eu entro com o carro, ele apaga as luzes para ele ver o farol do carro refletindo na janela, no teto da sala. Pode parecer bobeira, mas para mim, gente, isso é mágico. São fases, né? Então, fases de enfermidade, luto, né? Sexo, o sindicalista, né? Então, é tudo fase, né? São fases que acontecem na vida da gente. E essas coisas têm a ver com uma história. E muitas vezes a gente corre o risco, né, para quem está contando, eu ainda tenho 8 minutos, tá? E assim, diante dessa situação, olhando para cá, a André falou para fazer assim. E aí, olhando para essa situação, né, onde eu quero chegar aqui, fazendo uma intertextualidade entre 1 Coríntios 13, que a irmã leu, e esse texto aqui de Apocalipse. É porque na caminhada, com as brigas, às vezes com as ofensas, porque assim, foi muito bonito ver as coisas que aconteceram aqui, mas assim, eu confesso para vocês que eu não sou tão legal igual vocês, assim, às vezes eu falo algumas coisas que não devia para a Gisele, às vezes eu cobro algumas coisas, às vezes eu jogo na cara algumas coisas. Ela não, né? Porque mulher tá sempre certa, mas assim, no meu caso, né? Muitas vezes, eu lembro que uma vez eu estava dando uma palestra, né? Sobre, porque assim, mulher tem sempre aquele cuidado, né? Em relação a lingerie, compra naquela revista da Demilos, aquela coisa assim e tal, compra a prestação na casa da fulana de tal, vai naquela reunião de mulher, né, e tal, aí de repente assim, aquela calcinha barata, não vai durar muito, mas pelo menos naquela semana, né, o arraial vai pegar fogo e tal, aquela coisa toda. Agora um homem não, o homem é cueca furada, tá entendendo? Eu não sei nem se existe aquelas cuecas de copinho, mas se existir, tem homem usando aquele negócio, né, aquelas cuecas do tempo do papai, do tempo do vovô, né, que assim, a perna do cara é fina, aquela cueca parece um short, né? Então, o que acontece? O homem não esquenta muito a cabeça com isso.
E aí eu fazendo palestra sobre isso, essa semana eu falei assim, Gisélia, que Deus me perdoe, eu não posso falar isso, porque eu estou com uma cueca furada aqui. Eu tenho que resolver esse problema. Né? E aí, diante disso, e você da internet não me julga, porque se você é homem desenvolvido, está com cueca furada também. E aí, nesse caso, a minha pelo menos não tem marca de freio. Aí nesse caso, diante disso, e tem uns caras de pau que ainda dá para a mulher lavar. Né? Eu tenho vergonha. Embora não tem como, né? Quando ela me vê lavando é porque ela já sabe que pá. E aí, diante dessa situação, eu não sei se dá para perceber, gente, que assim, de acordo com o texto aqui, essa igreja aqui é uma igreja maravilhosa. Jesus está dizendo, olha só, eu conheço suas obras, seu trabalho árduo. Gente, uma igreja que tem um trabalho árduo, Jesus ficaria feliz com uma igreja dessa, principalmente hoje em dia. O pessoal não quer nada, o pessoal não chega junto, troca culto por qualquer coisa. Então essa igreja está ali, trabalho árduo. E aí está dizendo, sua perseverança. Hoje em dia ninguém é constante em mais nada. Né? Você compra um negócio, o cara já fala assim, a gente não troca. Ninguém é constante. Você confia em quem? Quem é confiável hoje? Né? Antigamente a gente confiava no jornal. Aí o jornal passa o negócio, depois não era bem aquilo. Né? Não vou entrar em pormenores aqui para não dar aborrecimento, porque hoje em dia esse assunto está dando tumulto aí. E aí nisso você tem o árbitro de vídeo no futebol. E aí você fala assim, mas o árbitro de vídeo disse outra coisa, e agora? Né? Então, assim, em quem que você vai confiar? Não é? Então, de repente, tem aquela situação, ele me agrediu, aí mostra a câmera da menina se agredindo, tu tá entendendo? E para depois ficar cheia de hematoma dizer que foi agredida. Então, numa situação dessa, alguém perseverante. Então a igreja, ela trabalha arduamente, ela é perseverante, não tolera gente má, porque tem gente má nas igrejas, mas tem igreja que não tolera gente má, né? E essa igreja aqui não tolerava gente má. Jesus está dizendo, você pôs à prova aqueles que se dizem apóstolos, mas não são. Então a gente percebe que assim, era na igreja, trazendo a ideia de igreja como noiva, é como assim, é aquela noiva que quer ser o melhor e quer fazer o melhor. Né? É aquela menina que assim, eu lembro quando nós namorávamos, eu chegava à casa da Gisele, sempre tinha um bolo, sempre tinha alguma coisa. Eu nunca chegava lá e não tinha nada, sempre tinha alguma coisa, né? Então aquela coisa sempre cheirosinha, sempre arrumada e tudo. No início também eu era assim, E aí nesse caso, né? E aí aqui o texto está dizendo, né? Você tem suportado sofrimentos por causa do meu nome. É como de repente aquele marido que, olha, está batalhando para botar o pão de cada dia. Eu lembro quando eu fiquei desempregado 12 meses depois de ter me casado. E aí tive que ir para a praia vender Coca-Cola, tive que ir para o trem fazer isso, fazer aquilo, outro, tal. Por quê? Porque eu amava a Gisélia e ela tinha se casado com um homem. Então eu ia dar meu jeito. Né? Não bati na porta do meu sogro, nem na porta do meu pai. E aí, assim, sofrimento, bacana, legal. Teve períodos que a gente só tinha fubá e sal em casa. Né? E aí nisso a gente passou muita dificuldade, muita luta, muita pressão. Só que aqui o texto está dizendo, olha, eu tenho contra você, igreja, que você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Então, de repente, o cara ele está levantando cedo, ele está ralando, está botando comida em casa. Mas ele não é aquele cara que era no início. A gente até entende, porque muita coisa aconteceu, né? Às vezes aquelas palavras machucaram, o descuido, né? A cueca furada, essas coisas todas, isso, né, vai dando uma quebrada. Por exemplo, né, o irmão falando sobre a questão, né, de reparar a esposa. Às vezes eu não falo nada para minha esposa, mas o cara que está vendendo lá os 30 ovos fala, e aí? Está dando para entender? Às vezes você não reparou, né? Mas o colega de trabalho ou o colega da faculdade reparou. Aí eu pergunto, se a mulher está com a barriga cheia, a oferta lá de fora não vai ser apetitosa, mas para a alma faminta até o amargo lhe parece doce. E o inverso também. Né? Então é uma coisa, imagina um camarada que chega em casa, só escuta no trabalho, aí a colega fala assim, poxa, você é tão família, né? Você é tão legal, eu vejo as fotos dos seus filhos aí e tal, homem igual a você não existe mais não. Aí o cara fala o quê? Puxa vida, não, do que isso?
Poxa, eu queria tanto que fulana de tal dissesse isso pra mim, eu tô escutando de fulana de tal. E aí, água mole e pedra dura, depois a gente diz que é o Satanás, né? E aí, nesse caso, eu não sei se dá para perceber, lembra de onde caiu, sabe? Se olha bem, tenta lembrar, né? Claro que, obviamente, assim, eu não sei, né? Se daria para a gente fazer algumas estripulias que a gente fazia antigamente, né? Eu não sei se dá para fazer, né? Eu não sei se eu tenho ainda aquele pique, mas agora... algumas coisas dá pra gente fazer, algumas coisas dá pra gente tentar, né? Algumas coisas a gente pode se esforçar e a gente pode compensar, né? Vamos pensar, por exemplo, né, num jogo de futebol. No meu tempo de 17, 18 anos, quando a gente jogava com os caras que hoje têm a minha idade, a gente corria igual um cavalo. Os coroas não, toque de letra, toque de bola, tal. Então é aquele negócio, eu posso não ter aquela disposição dos 20, mas eu sei os paranauê que quando eu tinha 20 eu não sabia. Deu para entender? Então assim, dá pra gente fazer alguma coisa. Ainda tenho 40 segundos para quem está contando. E aí, diante de uma situação dessa, né, eu gostaria que você pensasse com carinho. Lembra onde você parou? Lembra lá atrás, né? O que você pode fazer? Recomeçar é difícil, mas para começar, gente, é só começar. Vamos começar pedindo desculpa, se retratando, elogiando mais, sendo mais legal, tendo uma voz mais gentil, tendo um sorriso no rosto e aquela gratidão de essa pessoa está contigo até hoje. Então, no mínimo, ela merece sua consideração. Então, o amor é paciente, é benigno, não procura os seus interesses, não se exaspera, não suspeita mal. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Amém? Amém. Muito obrigado pela oportunidade, tá legal, e um bom apetite para vocês.